nós estamos no ar com o Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é um assunto bem sério e grave até, de saúde pública, suicídio. Nós recebemos aqui no estúdio Júlio César Bittencourt, é psicólogo, do Laboratório de Saúde Mental de Sara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, esse assunto é muito sério, E agora no mês de setembro se reforça, essa questão da prevenção, mas é um trabalho que tem que ser feito todo ano, Isso. A campanha do Setembro Amarelo foi uma campanha que foi trazida pelo CVV, E ela tem uma importância fundamental, assim, a gente vê os níveis de suicídio crescendo a cada ano e a gente precisa tratar desse assunto sem alarmismo, mas com muita seriedade, assim, para que as pessoas compreendam que é importante falar sobre isso. Muita gente passa por situações de fragilidade emocional, e muita gente já teve pensamentos de morte, já chegou a ideações suicidas, e essas situações acabam se agravando justamente porque as pessoas não conversam, não tem, por mais que a gente tenha pessoas de confiança ao redor, nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que a gente tem para dizer, Então, é importante que a gente traga essas informações para o público a respeito de que é importante tratar desse assunto para que acabem os estigmas, para que as pessoas encarem isso com mais... estejam conscientes das causas que esse assunto traz e que as pessoas que estejam passando por sofrimento e que tenham ideações suicidas e tal, busquem o auxílio necessário para que isso não venha acontecer. Assim, é importante que a gente entenda que o suicídio ele é passível de prevenção, E para a gente prevenir o suicídio a gente precisa informar as pessoas a respeito disso. Bom, eu trouxe uns dados aqui, do Brasil e do mundo, que, claro, o Júlio já está por dentro, mas para o pessoal que está em casa levantar esse alerta, o porquê que a gente bate tanto nessa tecla e tem trazido tanto esse assunto à tona. Olha, no Brasil, são 32 brasileiros que tiram a própria vida por dia. Isso dá uma pessoa a cada 45 minutos. É muita coisa. É muita gente. E no mundo, claro, o número é muito maior. É um suicídio a cada 40 segundos. Dá um total de, em média, 800 mil suicídios por ano. É um número muito alto, E que isso varia a cada ano, claro, Isso, na verdade, só vem crescendo. Isso sem contar os números que não são registrados, Porque aqui, por exemplo, são casos que são comprovadamente suicídios, Isso. Há casos de acidente de trânsito que são suicídios e não são documentados, por exemplo, não entra nesse número, e que também é muito alto. Exatamente. Então, aliás, essa questão dos dados é muito importante, porque a gente ouve falar que tal coisa aconteceu, que tal situação aconteceu, mas a gente não tem noção dos dados, assim, do tamanho que isso está na nossa sociedade, assim, E tu falou da variação, mas a variação é para cima, é sempre para cima, Dificilmente cai, assim, E falo isso em números globais, assim, mas há ações, há dados de que em situações regionalizadas, assim, as tentativas e os suicídios de uma maneira geral têm diminuído, assim, e basicamente passa pela questão da informação, Inclusive, a gente precisa entender o seguinte, o suicídio ele está diretamente associado a transtornos psicológicos psiquiátricos, Todos eles. Isso, exatamente. Ninguém comete suicídio estando bem psicologicamente. Aquela frase que a gente fala cotidianamente, ninguém em sã consciência gostaria de tirar a própria vida. Então, assim, a gente precisa primeiro falar da questão do estigma que é o atendimento psiquiátrico e psicológico, que muitas pessoas... Ainda tem esse tabu? Tem, com certeza tem. No consultório psicológico, a gente observa, às vezes, a pessoa com sintomas bastante agravados, assim, Porque o que acontece? A pessoa, quando está com sintomas muito agravados de ansiedade ou sintomas depressivos, ela passa a avaliar, a analisar a realidade de uma maneira equivocada, muitas vezes,
Então isso faz com que ela tome decisões equivocadas, por consequência, né? Então, quando a gente observa isso no consultório psicológico, isso está de uma forma muito agravada a ponto de atrapalhar a realidade, né, de trazer prejuízo para a vida da pessoa, né? Muitas vezes eu sugiro, olha, eu acho importante iniciar um tratamento medicamentoso, porque vai reduzir os teus sintomas, né? Tu vai dormir melhor, essa ansiedade vai diminuir um pouco, ou essa tristeza imensa ela vai reduzir um pouco, e vai te ajudar a lidar melhor com a realidade, assim. Mas tem resistência? Exatamente. Isso. Aí quando eu falo em atendimento psiquiátrico, em medicamento, né, isso a pessoa, algumas pessoas olham isso de assim, mas será? O que vão pensar de mim indo para o psiquiatra? Mas não é nenhuma questão de... É porque a pessoa associa psiquiatra a tô louco, né? Exatamente. Mas essa questão do transtorno de ansiedade, depressão, é algo que cresceu muito nos últimos anos. Não sei se fala mais sobre isso, né? Não sei se sempre existiu e só se fala mais sobre isso, ou realmente se tem vivido mais transtornos de ansiedade por conta dessa rotina louca que a gente tem, muita informação de todos os lados, né? É muito comum a gente escutar assim, no meu tempo não existia depressão, no meu tempo não existia, né? Claro que existia. Essa palavra exatamente, isso é né? frescura e tal. Óbvio, é claro que existia, né? Só que as pessoas não falavam sobre isso, né? As pessoas, né? Porque o tabu era muito maior. É muito maior, né? Então as pessoas lidavam isso com alcoolismo, lidavam, né, com maneiras que também lidam hoje, né? Mas é claro que existia, né? Só que resolvia um problema com outro problema. Com outro problema, exatamente. Então, assim, hoje as pessoas têm acesso, assim, então a gente acaba falando muito mais. Então a impressão é que há muito mais, né? Mas é importante falar sobre essa questão do estigma, do atendimento psicológico e psiquiátrico, porque é uma das formas de prevenção, assim, né? Tem gente que passa anos em sofrimento psíquico por ter vergonha de falar, por ter vergonha de compartilhar, né? Eu sempre deixo claro para os pacientes exatamente isso, assim, né? Tu estás em um ambiente, antes de tudo, de acolhimento. Eu não estou aqui para julgar aquilo que tu fez ou deixou de fazer, pensou ou deixou de pensar. E tu estás num ambiente de sigilo, justamente para que a relação terapeuta e paciente, o paciente se sinta à vontade para falar absolutamente tudo aquilo que ele achar necessário, sem filtros, assim, né? Como eu falei ali no início, por mais que a gente tenha pessoas de confiança, nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir aquilo que a gente tem para dizer, né? E é preciso, é melhor ir atrás de outra pessoa que não tenha relação pessoal, realmente, né? Um profissional, né? Um profissional. E aí o profissional vai saber indicar qual o melhor caminho para a pessoa lidar com aquele... Para muitos pacientes, o simples fato de estar falando a respeito daquilo, a respeito do sofrimento, já traz um certo alívio, sabe? Então, começa por ali, né? Mesmo sendo uma questão de saúde mental, há situações onde não é necessário um tratamento com medicamento, um tratamento mais aprofundado, claro. De repente, o falar pode claro, resolver? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é analisado, né, caso a caso, assim. Né? Tem casos que a fala não é suficiente, tem casos em que, né, aí precisa aprofundar, né, o tratamento, assim. Mas tem casos que somente o atendimento psicológico ele é suficiente, com certeza. Agora, Júlio, você falou que tem pessoas, tu percebe, né, que já está mais agravado, que está num estágio que vai levar ela a uma tentativa, de repente, né, que é um transtorno de ansiedade um pouquinho pior. Mas isso tu percebe em consultório ou quem está ao lado consegue perceber que sintomas, né, que sinais que a gente pode perceber que é algo além? É importante falar disso, assim, existem algumas escalas de avaliação que a gente faz em relação ao risco de suicídio. Existem os pensamentos de morte, né? Os pensamentos de morte, o que é? Seria muito bom se eu ficasse doente, morresse, seria muito bom. A pessoa fala mesmo. A pessoa fala, mas ela não tem a intenção de tirar a própria vida. Ela fala que ela tem vontade de morrer, mas ela não tem a intenção de tirar a própria vida, né? Aí, dentro da ideação suicida, que daí a pessoa já tem a intenção de tirar a própria vida, existe o risco, ele está maior. Existe assim, eu queria muito tirar minha vida. Aí é uma ideação suicida. Mas quando a pessoa quer, já acende a luz amarela, né? Mas quando a pessoa diz, eu quero tirar minha própria vida e vou fazer dessa maneira, desse jeito, tal dia, tal hora, aí acende a luz vermelha, né?
Se a pessoa me fala isso em consultório, ela não sai do consultório desacompanhada. Eu tenho por obrigação ética informar alguém, algum familiar, né, sobre essa ideação pela segurança do paciente, porque ele vai sair dali... Sim. Né? Mas é comum a pessoa, né, que tem a intenção realmente de cometer suicídio falar isso para a família ou geralmente ela se fecha e... É variado, assim, porque muitas pessoas entendem isso como, quer chamar atenção, né? Então... Mas não é, quem fala pode tentar e quem tenta um dia... exatamente. Pode quem conseguir. Fala, todo mundo que fez um dia falou, né? Ou se não falou, né, é porque não conseguiu expressar aquilo. E a maioria dos casos de suicídios, realmente, a pessoa já tentou antes, né? Essa é uma dos agravantes, assim, né, dos fatores de risco do suicídio. Se a pessoa tem um histórico de tentativas anteriores... Aí ela tem que ser mais observada. Aí ela precisa ser mais acompanhada, às vezes com uma internação, algo nesse sentido, assim, né? Como eu falei, isso é analisado caso a caso, assim, mas é importante analisar o quadro geral, familiar e tal, mas se o risco é iminente, a pessoa precisa de alguns cuidados, então a gente informa também o familiar a respeito dos cuidados que precisa ter em casa também, de manter a pessoa acompanhada sempre, de retirar materiais que possam facilitar com que a pessoa cometa o ato, então são situações como essa que a gente acaba informando o paciente, o familiar e o paciente, né? E, bom, pelos casos também, né, as situações que você acaba atendendo até no ambulatório, essa história de que a pessoa não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento, com a dor. Exatamente. Isso é real. A gente precisa compreender o suicídio, a ideação suicida dessa maneira, assim. A pessoa, quando ela quer cometer o ato, ela está num estado de sofrimento, né? E o que ela quer acabar não é necessariamente com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Ela entende que, tirando a própria vida, o sofrimento vai acabar, né? E a gente até estava conversando a respeito do profissional do ML né, que observa isso nos casos que recebe, que as pessoas que conseguem, né, cometer o suicídio, elas têm marcas no corpo de que se arrependeram, né? Marcas no pescoço, marcas... Eles observam isso realmente, né? Que a pessoa tenta reverter aquele ato no momento e muitas não conseguem, né? Infelizmente. Então, mas realmente é um surto, é momentâneo. A pessoa está tentando e na hora ela se É uma crise, assim, um dos fatores de risco do suicídio é a incapacidade da pessoa em lidar com o estresse agudo. Ou seja, acontece uma crise familiar, um problema, ou até um acidente de trânsito, alguma coisa assim, e a pessoa não consegue lidar com aquilo e vem a crise iminente, assim, né? E a pessoa não sabe lidar com aquilo. Ou, inclusive, crises crônicas, assim, a pessoa passa por um transtorno depressivo por 10 anos, assim, não aguento mais isso. E aí ela quer acabar com esse sofrimento, assim. Então, a questão central do suicídio é o sofrimento psicológico, né? Então, é isso que a gente precisa tratar. Júlia, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre suicídio. Tem mais dados aí que são bastante preocupantes. A gente volta já. Estamos de volta falando sobre suicídio. Eu deixei aqui para a gente usar como exemplo também. No intervalo a gente estava tomando uma aguinha e é um exemplo que até o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, usa muito, né, Júlio? Que é a questão até do desabafar, né? Isso explica muita coisa. O que é para muitas pessoas o problema, né? Isso, bom, o Júlio vai me explicar com mais propriedade, é claro. Mas para muita gente é um copinho de problemas se enchendo, exato, né? E muitas vezes o que muita gente, até a gente percebe nas reportagens que a gente faz, que muitas pessoas contam é que alguma coisa aconteceu e até era algo bobo e que foi o que estourou, né? Mas nem sempre é só aquela situação específica, né, Júlio? Às vezes é
uma sucessão de problemas que a pessoa não conseguiu lidar e que foi enchendo o copinho. Exatamente. Até que a gota d'água estourasse, é mais ou menos isso? Isso vem desde da formação da pessoa, da personalidade da pessoa, da incapacidade de lidar com problemas, com frustrações, com situações... A gente sabe, né, que a vida sempre nos traz uma surpresa, um problema aqui, outro ali, né? E a incapacidade que as pessoas acabam desenvolvendo por N questões, né, pessoais, de desenvolvimento, culturais e tal, de não conseguir lidar com situações de conflito, fazer enfrentamentos, passar por frustrações. Eu costumo dizer que a gente tem 2 tipos de problema, né? Os problemas que a gente consegue resolver e os problemas que a gente não consegue resolver. Os que a gente consegue resolver, a gente precisa enfrentar. E os que a gente não consegue, a gente não tem outra saída senão resiliência, senão conviver com esse problema, aprender a conviver com esse problema. Né? Então a gente precisa se dar, e muitas pessoas não conseguem se dar conta disso. E aí é uma questão, um mesmo problema, uma pessoa lida diferente da outra. Exatamente, né? Então às vezes a pessoa enfrenta determinados problemas, gasta uma energia para um problema que não tem solução, né? E situações como essa a gente precisa aprender a conviver assim, né? Então não consegue identificar alguns problemas que às vezes são possíveis de ser resolvidos, mas não identifica isso. E aí passa a conviver com um problema há anos que por algumas ações, algumas atitudes conseguiria resolver, entende? Então, assim, no consultório a gente trabalha bastante essas questões, assim, identificar quais são do que é possível ser enfrentado, do que não é possível ser enfrentado, né? Porque é importante também fazer essa diferenciação, porque todos nós temos, né? Ter problemas nos faz, mostra que a gente está vivo, né? Mas, Júlio, falta de repente um pouco de empatia das pessoas que conseguem resolver os seus problemas, entenderem as que não conseguem? Com certeza, né? Às vezes até dentro da própria família, isso, né? Eu tô generalizando isso, assim, sim. Né? Mas isso, tem pessoas muito empáticas na sociedade, claro. A gente precisa deixar claro isso, assim. Né? Pessoas, se não se viver, não existiria, né? E são milhares de voluntários no país. Exatamente, né? Mas existem pessoas que não conseguem compreender isso também, né? E às vezes né, a pessoa rodeada de pessoas que compreendem, uma que não compreende já faz agravar mais a situação, assim. Que aí é uma série de situações, até o próprio bullying, né? É feito por pessoas que não têm a menor empatia. Exatamente, então são situações como essa que fazem o risco do suicídio se tornar mais eminente, assim. Então é importante a gente trazer essas questões, informar as pessoas, porque a gente tá o tempo inteiro lidando com isso, assim, né? Qualquer pessoa às vezes uma pessoa que a gente cruza no ônibus, uma pessoa no trabalho, uma pessoa na escola, em ambientes, né, em geral, assim, podem estar passando por um sofrimento como esse, né? E um dia pode ser a gente, né? E aí a gente precisa exercitar essa empatia justamente por isso. A empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro para a gente buscar compreender o sofrimento da outra pessoa, né? E muita gente só passa a fazer isso depois que passa pela situação, mas não precisa passar pela situação para ser empático, né? A gente precisa entender que se faz sofrer, a pessoa tem uma razão muito justa pode não ser justa para mim, mas para ela é. Se não fosse, ela não estaria sofrendo. A dor a gente só sabe quando sente, né? Mas ainda tem a gente falou de tabu antes, né? O tabu da sociedade em geral, não só quem passa por isso, de não perceber a dor no lado da saúde mental como dor, né? Então, o psicológico às vezes é deixado meio de lado, né? Mas é bobagem isso aí. Exato. A fala das pessoas que passam por sofrimento psíquico é muito interessante nesse sentido, assim. Quando elas falam da dor, elas falam assim, é uma dor que está aqui dentro, mas dói na alma. Dói, sim, é uma dor, eu não sei te especificar o local. Às vezes dói no peito. Às vezes... Reflete no físico também. Claro, com certeza, sim, mas a dor que elas expressam, assim, não, dói na alma, dói, sabe? Então, até por isso que às vezes é difícil de falar, assim, porque quando eu falo para ti, eu estou com uma dor na alma, tu não vai compreender, né, na essência o que isso quer dizer, assim, mas e as pessoas por isso não se sentem compreendidas, né? Porque elas precisam dessas figuras de linguagem para expressar o seu próprio sofrimento,
que obviamente não, né? Mas muita gente não compreende, assim. Então elas passam a não se sentir não compreendidas, assim, e por isso acabam não falando, né? Por isso que às vezes a gente vê caso de pessoas que passam por, que cometem suicídio, assim, mas ela nunca demonstrou, ela não demonstrou certamente porque ela não sentia vontade de demonstrar aquilo. E aí a gente falou do cada dor. Para a dor é algo, né? O que desencadeia o sofrimento é algo. Tanto que hoje a gente vê suicídio de crianças, de adolescentes, né? Que um adulto pode ver o que essa criança está passando a ponto de fazê-la tirar a própria vida. Tem um dado até que você tinha falado, que é em relação aos adolescentes e jovens, isso, né? De 15 a 29 anos. É a segunda principal causa de morte, né, no Brasil. A segunda principal causa de morte. Um alarme isso, assim, né? Que a gente precisa olhar isso. Porque é uma situação bastante preocupante, assim, né? Porque por que será que os adolescentes e jovens estão buscando essa forma de lidar com o sofrimento? O que está faltando, assim, né? Então, a gente precisa analisar isso. Até a gente estava falando a respeito da informação. Acho que o jornalismo tem um papel importantíssimo nisso, assim, que é informar a população a respeito dessas questões. E o jornalismo, dentro do jornalismo existe uma cultura sobre como lidar com o suicídio, assim, né? O próprio suicídio não é noticiado, tanto que a gente abriu falando esses números e às vezes as pessoas pensam, né, mas aonde está tudo isso que eu não vejo? Exatamente. Em noticiários, porque realmente não se noticia. Não se noticia, né? Mas eu acho que precisa ter muito cuidado nessas informações, realmente, né? Acho que esse assunto é bastante delicado e precisa ser tomado bastante cuidado. Mas hoje existem informações a respeito sobre como noticiar, como reportar situações como essa, situações de suicídio. Né? A gente conversou aqui, tinha a Organização Mundial da Saúde, tem uma cartilha, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma cartilha para jornalistas sobre como noticiar. Porque o tema deve ser noticiado, deve não ser. O fato em si, né? Porque assim, a gente, existe um tabu a respeito do suicídio, que é o seguinte: se a gente falar de suicídio, as pessoas vão querer cometer suicídio. Não é isso. Muito pelo contrário. Se a pessoa fala sobre suicídio, ela vai se sentir mais aliviada, ela não vai mais ter vontade de cometer suicídio. Ela não vai se sentir a única no mundo a querer. Exatamente. Então, assim, a gente precisa tratar isso com responsabilidade também, né? Para que, ao invés de informar, a gente acaba incentivando as pessoas a cometer. Não é isso que a gente quer, né? O suicídio está sempre no final da fila do transtorno psicológico, assim, né? Depois disso não tem mais o que fazer, assim. Então a gente precisa a gente lida com o suicídio da seguinte maneira: a gente só sabe que ele existe quando ele acontece. Então a única maneira de lidar com ele é através da prevenção, né? É diferente de outras doenças, por exemplo, que a pessoa tem a doença e a gente trata a doença. O suicídio não tem isso, né? A gente não tem que esperar acontecer para começar a tratar, não. A gente precisa tratar antes, assim. Então, aí as ações precisam ser mais assertivas, as ações precisam ser mais enfatizadas, né? E isso, eu acho que essa discussão precisa ser bastante difundida na sociedade, assim, porque muita gente comete suicídio porque não fala, entende? Então, acho que essa é a função. São dois extremos também. Exatamente. Há quem fale que vai cometer e quem se fecha demais, né? Exatamente. Então, assim, se sente que não está bem emocionalmente, não tem problema. Se não se sentir bem emocionalmente. Fale sobre isso. Né? Nós somos seres humanos, né? A gente, enquanto seres humanos, a tristeza, a raiva, a dor, ela faz parte. Se não fosse para a gente não sentir isso, a gente não sentiria. A questão é o que a gente faz com isso, né? A gente precisa, através disso, buscar auxílio necessário para que a gente melhore, a gente suba um degrau da vida, né? E a partir disso não venha a ter mais esse tipo de sofrimento, assim. Porque se a gente está sofrendo emocionalmente é porque alguma coisa não vai bem. Então a gente precisa ver o que precisa fazer para lidar com essa coisa que não vai bem, né? E isso, para isso, é essencial a busca, né, auxílio profissional. Às vezes as pessoas buscam alívio através de outros meios, praticando esporte, fazendo outras práticas, assim. Mas o preparo do profissional de psiquiatria, de psicologia,
é justamente para às vezes indicar esses caminhos, né, para a pessoa conseguir lidar com o seu sofrimento. E também não tem mal nenhum em a pessoa tomar um medicamento ou fazer um tratamento para isso, né? Porque, como foi falado ali, a gente falou já antes no programa, que a pessoa quer o suicídio, quando ela busca o suicídio, ela quer acabar com o sofrimento. Então, se esses tratamentos, se a medicação, ou se, enfim, qualquer outro tratamento for acabar com o sofrimento, vai ajudar, vai resolver, né? Claro, com certeza. Assim, a medicina evoluiu bastante nesse aspecto, os tratamentos. Hoje em dia, os medicamentos eles não têm mais tanto efeito colateral quanto outros do passado. Que dopavam a pessoa. Exatamente. Assim, então, assim, é possível ter qualidade de vida tomando medicamento psiquiátrico, né? Então, é importante acabar com esses estigmas, assim. Né? Se o profissional médico indica a medicação para aquele sintoma, é porque ele realmente acha, né? Para outras doenças a gente não tem problema em tomar medicação, não é? Por que para isso a gente teria? A gente toma às vezes sem nem consultar. É verdade. Então, que é muito perigoso. Errado. Não façam isso em casa. Exatamente. Mas, assim, se o profissional indica, é justamente para melhorar a qualidade de vida da pessoa. E como eu falei, é possível a gente manter a qualidade do trabalho, a qualidade do estudo, né, a qualidade de vida de uma maneira geral, tomando medicamento psiquiátrico, assim, se for necessário. Se não for necessário, não vai tomar, entende? Não precisa então, ter medo. Exatamente, não precisa ter medo. O importante é que a gente faça esse tipo de tratamento para que a pessoa não venha chegar a esse extremo, né? Júlio, já para encerrar, né, a gente já está encerrando, mas reforçando, falar é importante. Procure ajuda, né? Procure ajuda. Se, né, tem dificuldade de encontrar um profissional, encontre alguém de confiança, fala que não está se sentindo bem, que acha que é importante buscar auxílio, porque esse sofrimento já vem de tanto tempo, né? Se não quer compartilhar o sofrimento com a pessoa, não precisa, né? Deixe para compartilhar isso com alguém que seja, que consiga manejar essa situação da maneira mais adequada. E se... preste atenção, né, quem está ao redor, né? De repente você está assistindo, não tem esse sofrimento, não está passando por essa situação, mas às vezes alguém que está do teu lado está, né? Exatamente. Por isso que é importante fortalecer os laços com as pessoas. Com certeza. Nós somos seres sociais. É verdade. Júlio, obrigada. Acho que foi incrível. A gente tem sempre muito a falar sobre isso, né? E o ser humano tem que aprender cada vez mais com o outro, evoluir com o outro, ajudar o outro, né? Cada dia mais. Exatamente. Esse mês nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de campanha de prevenção ao suicídio. Acho que tu estás cumprindo um papel fundamental nisso, em divulgar essas informações para as pessoas. É bom. Obrigada. Eu que agradeço. Traremos mais vezes aqui, com certeza. Virei com muito prazer. Obrigada, Júlio. Bom, a gente vai encerrando o Primavera Saúde. Para você que está em casa, fica o alerta. A gente encerra esse programa um pouquinho diferente, pedindo para você prestar atenção mais, com calma, com carinho, em quem está ao seu redor, na sua família, amigos, no trabalho. Com certeza tem alguém precisando ser ouvido, precisando de um abraço, e você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. A gente volta na semana que vem.